Sejam muito bem-vindos à nossa jornada de palestras. Olá, Vanessa, Jéssica, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Oi, Jéssica. Vou fixar aqui o nosso tema para quem entrar já ficar ciente da nossa conversa hoje em forma de palestra. E estou muito feliz para poder compartilhar estudos, compartilhar pesquisas. Olá, Elaine, tudo bom? Estou aqui fixando também no Espaço Tia Lu, hein, gente? Vai compartilhando aí a nossa live com as pessoas que vocês acreditam que vai fazer sentido essa nossa conversa. Quem está escutando a música? Essa é pra gente hoje, tá? Quem está escutando a música? Quem sabe que música é essa? Olá, Elaine! Sejam muito bem-vindos! Oi, Ana! Oi, Aninha! Que música é essa? Escreve pra mim. Lucena, Romero, Raquel, sejam bem-vindos para nossa conversa hoje. Tudo bom? Quem sabe que música é essa? Isso, Aninha, muito bom! De quem é essa música? Lembra o quê? Lembra a nossa infância? Sim ou não? Por isso estou aqui. Quem sabe pode cantar, viu? Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa conversa. Deixa todo mundo chegando aí, a turma vai entrando e a gente vai... Balão mágico, perfeito. Quem lembra dessa época? Quem cantava essa música? Fala aí pra mim. Fala aí pra tia Lu. Oi, Lu, tudo bom? Dá pra escutar a música, todo mundo? Quem tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Isso, oi Tati, tudo bom? Vai convidando a turma aí. Isso, oi, tudo bom? Que bom! Também, gente, faz parte da minha infância. E por isso que eu queria... E eu acredito que na de vocês também. Por isso que eu trouxe esse presente aqui, pra gente começar já com essa energia de infância. Agora começamos! Bem-vindos todo mundo, o som tá legal? Coloca a mãozinha aí pra mim, porque aí eu consigo me comunicar melhor com vocês. Tá tranquilo? Tá tudo certo pra gente começar? Então vamos lá. Bem-vindos para a nossa conversa hoje sobre primeira infância. Esse tema eu sou alucinada, eu sou apaixonada, eu sou motivada, eu sou muito feliz. Isso, Lu, balão mágico, muito bem. E eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de me encontrar com essa primeira infância e hoje poder cuidar dela. Olha como eu vim hoje, vou levantar aqui para vocês. Tá dando para enxergar, gente? Essa camisa aqui, ela representa muito para mim, muito. Sabe por quê? Porque eu fui convidada junto com uma equipe, uma turma muito boa de profissionais para fazer parte do grupo de embaixadores da primeira infância do Recife. Que honra, que presente, eu diria. Então, falar sobre primeira infância, viver a primeira infância e lutar pela primeira infância, eu tô aqui, estamos aqui. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Quem lembra da nossa temática? Primeira infância, a nova primeira infância. E aí a gente vai entender se essa fase é prioridade na sociedade. Por quê? Quem lembra aí da infância? Coloca a mãozinha pra tia Lu. Oi, Rose! Oi, Beth, tudo bom? Tô aqui no Instagram do Espaço e do Tia Lu, tá? Só para vocês ficarem cientes quando eu me movimentar. Quem lembra da infância, levanta a mãozinha, coloca um legal, coloca um joinha pra tia Lu e fala pra mim. Como foi essa infância? Como vocês viviam? Se vocês tinham tempo mais para brincar? Se vocês tinham tempo para criar? Se vocês tinham tempo para estar com os amigos, com a família? Coloca aí. Coloca aí para tia Lu. Como foi essa infância? A gente vai começar a mergulhar agora. Porque para falar dela, eu preciso entrar nela. E é isso que eu estou aqui
provocando todo mundo para entrar nessa infância que foi nossa, né? E que deve estar aqui para sempre, tá? Então, gente... Oi, Rosa, tudo bom? Vamos começar. Tudo era mais afetivo, olha, Mari tá falando. Alimentação, brincadeira, rotina, compartilha comigo. Olha aí, disse que foi maravilhosa a infância. Que legal, gente. É tão bom quando a gente compartilha. A minha também. Eu sou a filha do meio, tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E a gente brincava muito. E eu me lembro muito da minha infância na casa da minha avó. E aí a gente tinha um grupo lá, uma turma, que a gente brincava muito na rua. E eram jogos, eram festas, era muito bom. E a gente tinha muito tempo, né? Agora fala pra tia Lu agora aqui. Quem daqui que tá aqui na live tem algum contato hoje com essa turminha da primeira infância? Quem é pai, quem é mãe, quem é vovó, professor? Fala pra mim. Vai falando pra mim. Casa de vó, muito bom, né? Quem aqui é vô? Vai colocando assim. Sou professor, sou mãe, sou pai, sou tio. Quem é que tem contato com essa turminha agora? E aí, cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem tem contato com essa turminha da primeira infância? Oi, professor, tudo bom? Olha, tia Érica tem. Que legal. Então, a gente vai mergulhar nessa primeira infância de cabeça agora. A gente vai entender... Por que essa primeira infância é a fase mais importante da nossa vida? E eu já consegui mexer aí com vocês. Porque ela é a fatia mais importante dentro de uma sociedade. E porque ela deve ser colocada no lugar que ela merece. Uma posição de destaque na sociedade, como prioridade, como referência e como a fase mais importante e que vai construir toda a nossa base. Mãe educadora, Tati tá falando, Aninha, sou tia professora de educação especial, que lindo! Todos nós aqui cuidadores, sejam muito bem-vindos então. Essa nossa temática hoje, gente, a gente me lembra muito, eu vou contar uma história agora para vocês, tá? E me lembra muito uma frase, que na verdade é um ditado africano, e ele fala assim, para educar uma criança é preciso... uma aldeia inteira. Pode ser o inverso também. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Vocês concordam? E aí eu vou fazer uma comparação. Quem é essa aldeia? Eu diria que é a sociedade. E quem é essa sociedade? Somos nós. E aí quando a gente pensa que essa aldeia, para cuidar e educar e colocar essa criança na posição que ela merece, a gente precisa ter alguns caminhos e algumas estratégias. É sobre isso que eu vou compartilhar aqui com vocês a partir dos meus estudos. Olha, gente, deixa eu explicar para vocês. Essa jornada de palestras, ela foi um desejo muito grande meu de poder compartilhar os estudos e a minha prática mesmo, como mãe, como professora, como empreendedora. E aí a professora, ela veio como uma missão na minha vida. A empreendedora, ela veio como uma escolha. Eu escolhi empreender na educação. E a mãe veio como um presente, né, para mim para essa minha vida. Então, quando a gente pensa na aldeia, a gente pensa na sociedade e nós, cuidadores, professores, pais, fazemos parte dela e a gente precisa estar muito consciente desse papel. E é isso que a gente vai conversar agora, tá? E aí tem uma história muito legal. Quem conhece aqui Tião? Tião Rocha é um professor, eu tô louca para fazer aliás, já convidei, tô aguardando ele responder para fazer uma live aqui com a gente. Ele é um professor, educador, ele gosta de ser chamado de educador, tá, gente? E tem vários vídeos dele no YouTube, vão lá, confiram que ele é uma excelência de pessoa e de profissional. E ele contou uma história numa das palestras deles e eu vou compartilhar agora com vocês. Tem tudo a ver com o nosso tema. Ele fez uma viagem para estudar, foi para Moçambique e ele foi estudar educação, tudo dele, ele respira educação. E quando ele chegou lá, ele encontrou um lugar muito pobre, muito sem condições, sem estrutura mesmo, em todos os sentidos. Só que ele viu uma coisa, que existia um brilho no olhar das pessoas lá, existia uma energia vital, um amor, uma alegria, que ele disse que não era possível aquilo. Como é que eles estavam naquele meio tão desconfortável e desvalorizado e mesmo assim eles eram felizes? Olha só agora, presta atenção como é linda essa história. E aí ele disse, como é que vocês são assim? O que é que acontece aqui para vocês serem assim? Eu quero aprender, eu quero entender. E aí as pessoas lá disseram, sabe o quê? Que lá existia uma escola.
existia uma escola que fazia diferença na vida deles. E aí ele disse, escola tem em todo lugar, escola tem de várias formas, que escola é essa? E aí as pessoas disseram, vai falar lá com seu Antônio vai contar essa história para você. Que escola é essa que mudou a nossa vida aqui? E aí ele foi atrás de seu Antônio, quando chegou, seu Antônio, por favor, me explique que escola é essa que faz toda essa cidade, todo esse vilarejo, toda essa aldeia, elas ficarem felizes, as pessoas. E aí ele foi contar a história. Ele disse que durante pós-guerra, pós-segunda guerra, o local lá ele ficou devastado. E aí fizeram uma reunião, as pessoas que moravam lá, e nessa reunião perguntaram, o que é que a gente precisa aqui agora? Aí todo mundo disse, a gente precisa de tudo, a gente precisa de água, a gente precisa de comida, a gente precisa de casa, a gente não tem mais nada. E aí fizeram outra pergunta. E quem é que a gente tem que cuidar? Quem é a parte principal aqui da nossa aldeia que a gente precisa cuidar? Aí disseram, as crianças. Porque elas vão ser o nosso futuro aqui. E aí a outra pergunta foi, e o que é que a gente tem que fazer para cuidar das crianças? Aí eles disseram assim, a gente precisa construir uma escola. Alguém sabe construir escola aqui? Aí seu Antônio, levantou o dedinho lá e disse, eu sei construir uma escola. E ele foi lá e construiu. A escola, ela nada mais é do que uma tenda, terra batida. E aí ele construiu da forma dele no que foi possível. E o que é que aconteceu depois? Ele foi lá e disse, olha, a escola está pronta, a gente precisa de professor. Não temos professor. A gente não tem como ter esse profissional aqui. E ele fez, como é que vocês me fizeram construir uma escola e não tem professor? E aí seu Antônio, mais uma vez, com sua sabedoria, disse, eu vou atrás dos professores. Sabe o que ele fez? Ele foi atrás das pessoas que já estavam lá, que moravam lá, e que tinham aptidões, que tinham vocações, que tinham talentos, e que ele sabia que podiam ajudar as crianças naquela escola. E aí ele foi encontrando de um por um e perguntando, o que é que você sabe fazer? Qual o seu talento? Como é que você pode contribuir? E as pessoas diziam, olha, eu sei costurar, eu sei cozinhar, eu sei cantar, eu sei fazer poesia. E ele foi juntando essas pessoas e colocou nessa escola como profissionais, como educadores. E aí, desde então, essa escola, ela ainda existe. E desde então, essa aldeia, ela se fortaleceu para cuidar dessas crianças. E olha a frase, como tem tudo a ver. É preciso uma aldeia para educar uma criança. Então, seu Antônio, ele foi tão sábio e tão maravilhoso que ele movimentou essa aldeia. E essa aldeia se comunicou, que é a sociedade deles lá, e construíram e reconstruíram essa comunidade através da educação. Linda história, né, gente? E aí eu me vejo nesse movimento, querendo mesmo movimentar essa aldeia que somos nós, instigando vocês, provocando, alertando e trazendo conteúdos para que a gente se aproprie e seja uma pessoa realmente que vai fazer a diferença, não só na vida das crianças, mas na vida da sociedade em que a gente está inserido, tá? E aí, gostaram da história? Pri, sejam todos bem-vindos, vamos conversar aqui. E uma coisa que seu Antônio fez e que eu achei muito legal, como uma moral da história, é que ele não focou no problema. Ele tinha tudo para não construir a escola, para não reviver aquela cidade, aquela comunidade. E ele olhou o que cada um tinha de bom para contribuir. Então ele estava olhando para o copo cheio, ele não estava olhando para o copo vazio. Ele estava olhando para o potencial do ser. E não para o problema ou aquilo que estava já desgastado. Todo mundo tem essa competência. E aí um convite para todo mundo que está aqui, que a gente possa se colocar nesse lugar de qual é o meu papel, qual é o meu talento enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor. Imagina todo mundo junto, imagina a gente aqui, e cada um compartilhando o que é que pode oferecer para essa criança e, consequentemente, para essa sociedade. E como é que a gente pode melhorar a partir da nossa posição, do nosso papel. Concorda, gente? Sim ou não? Fala aí pra tia Lu. Hein? Deixa eu ver quem tá chegando. Olha aí, Flávia dizendo, sou enfermeira. Sim, a turma da área de saúde também. E tô falando o conjunto da obra. Olha aí que grande compartilhar. Nívia, Dudinha. Vamos lá, vamos começar. Agora eu queria fazer uma pergunta, gente. Vamos começar sobre a nova primeira infância.
A gente está tendo um processo aí, né, nesse momento que a gente está vivendo, muito forte. E estão chegando aí novas crianças, a infância está mudando. Eu quero saber agora de vocês. Qual é, exatamente, Tati, qual é a nossa... Como é que está a nossa infância hoje em dia? Fala aí para mim, quem é professor, pai, mãe, ou quem assiste, ou quem conversa com alguém. Coloca assim um joinha quando eu perguntar. Se vocês concordam, ou coloca a mãozinha assim, tá? A nossa nova infância hoje, ela tá uma infância mais estressada. Fala aí se vocês concordam com tia Lu. Ela tá uma infância mais... ela tá uma infância sem tempo de brincar, sem tempo de se relacionar, sem tempo de ficar sem fazer nada, né? Como é que vocês estão achando aí? Fala pra mim, dá um legal se vocês concordam. Essa infância de hoje, ela está mais ansiosa, ela está mais impaciente, ela está mais acelerada. O que é que vocês acham? Cheia de responsabilidade, exatamente. Ela está mais sobrecarregada também. Concordo, gente. É muito importante a gente saber como foi a nossa infância, por isso que eu provoquei vocês aqui, e como está a nossa nova infância hoje. Mas aí eu vou fazer outro convite. A Aninha uma vez disse pra mim, eu adoro seus convites, Lu. Eu vou fazer um convite para vocês entrarem agora comigo no que eu vou trazer de conteúdo, de estudo, pra gente fazer assim uma transição dessa infância que a gente está vivendo hoje, essa realidade, para uma melhor infância. E assim elas vão contribuir melhor para a sociedade. Vamos começar, gente? Vamos lá? A gente já entendeu, né? Então, agora eu vou vir para o quadro, filha. Nathalie está me ajudando aqui e a gente vai ter agora o primeiro momento do estudo, que é: por que a primeira infância é a fase mais importante das nossas vidas? Oi, Nívia, tudo bom? Ai, gente, eu adoro conversar com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha quem está chegando. Dani, Lu, vamos lá. Por que a primeira infância é a fase mais importante? Vocês sabem, porque eu vou trazer aqui a neurociência, a antroposofia, a psicomotricidade para poder responder vocês aqui agora, tá bom? Vou virar aqui, tá, filha? Deixa eu só virar aqui, tá, gente? Aqui, ó, deixa eu virar aqui, esse, e vou virar esse também aqui, ó. Vamos lá. Tá legal, filha, aqui? Tá tranquilo? Tá. Primeiro de tudo, vê se o pessoal tá escutando aí, faz uma pergunta aí. Se alguém falar, vocês estão escutando? Tá? Vou colocar aqui, ó. Primeira infância. Porque é a fase mais importante de nossas vidas. Lembra aí da tua infância, lembra se essa infância te marcou. Primeiro de tudo, gente, o estudo da antroposofia. O que é que eles falam? Que nessa fase o mundo é bom. A antroposofia dá um respaldo pra gente que o mundo é muito bom. As crianças olham com muita bondade para esse mundo. Então a natureza é bela, as pessoas são boas. Vocês percebem isso? Como é incrível eles se relacionando com a gente. Eles acreditam, confiam, estão entregues a essa relação com o mundo. Então, primeiro de tudo, a antroposofia traz que essa fase, o mundo é muito bom. E é mesmo, né? Vamos pensar que a gente está falando aqui de 0 a 7 anos, tá, gente? O primeiro setênio, antroposofia. Segundo, gente, nesse momento da primeira infância, de 0 a 7 anos, sabe o que acontece com a gente? Uma ebulição nas sinapses nervosas. É a fase que os nossos neurônios estão, olha, em ebulição. Eles estão se comunicando, eles estão querendo, desejando aprender. Então, quanto mais a gente estimula, eu não digo nem estimular, eu gosto de falar nutrir. Quanto mais a gente nutre corretamente essa criança, mais ela aumenta seu potencial em todas as áreas da vida dela. Então, a neurociência traz esse estudo que de 0 a 7 anos a gente... Oi, filha, pode falar. Uma falou, Lu, é nessa primeira infância que se constrói o caráter também, né, Lu? Vou falar agora. Quem falou? Foi diz aí. Maria. Tati, foi? Tatiana. Vou falar agora, Tati. Exatamente. Olha aqui, ó. Moralidade. Gente, é nessa fase que se constrói os valores morais e éticos. Na fase do bebê, até 2 aninhos e meio, se considera anomia, ausência de regras. Eles nascem
sem regra nenhuma, eles estão aprendendo. Então, o meio que eles estão inseridos vão ensinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E, a partir dos 3 aninhos, eles já entram na heteronomia. Isso é o estudo de Valon, tá, gente? Dos estudiosos da educação e desenvolvimento humano. E eles passam da anomia, ausência de regras, para heteronomia, que quer dizer o quê? Eles agora entendem, eles sabem o que é certo e o que é errado. Quem concorda aí comigo que tem crianças que estão, às vezes, no carro com o pai e com a mãe, e o pai ensinou e a mãe que não pode passar no sinal vermelho, e o pai e a mãe passam sem querer, enfim. E aí ele cobra você. Por que você passou? Não pode fazer isso. Eles estão nessa fase da cobrança de que o certo é certo, o errado é errado. Então, eles não têm meio termo, eles são realmente fiéis a essa moralidade que foi construída. E olha só, se a gente constrói tudo certo agora, viramos um adulto o quê? Conscientes, responsáveis do nosso papel. Quarto, gente, porque a primeira infância é a fase mais importante? Tem a plasticidade cerebral. Neurociência também nos dando esse retorno, esse respaldo. Por quê, gente? Oi, pode falar, filha. Aconchego da Vani falou, é nessa fase que construímos muita coisa que hoje sabemos, a fase da descoberta. Olha que lindo, vou falar também. Vocês estão craques, viu? Vocês estão arrasando aí. Muito bom essa partilha. Nini, obrigada, tá compartilhando tudo comigo. Plasticidade cerebral, gente. O cérebro, vamos pensar que ele é mais flexível. Vou falar de uma forma bem didática. E tudo que acontece nessa fase dos 0 a 7 anos, ele consegue moldar, ele consegue potencializar, ele consegue se reorganizar. Então, as experiências que a gente vive, os estímulos que a gente recebe e o meio que a gente está inserido vão fazer total diferença nessa plasticidade cerebral. E é a fase que acontece isso, depois já fica diferente, depois a gente não tem tanta disponibilidade assim desse cérebro, tá? Então, por isso que é importante essa fase também. Aqui, gente, o aprendizado acontece de forma significativa. Por quê, Lu? Porque tudo que acontece nessa fase, tudo, a gente vai levar para o resto da vida. Vocês conversaram ali comigo no início, dizendo, eu vivia na casa da minha avó, eu me relacionava com os amigos, eu estudava, eu gostava de brincar. Tá tudo arquivado no nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente. Tá tudo guardado. O de bom e as coisas boas e as coisas ruins. Então, o aprendizado nessa fase é marcante, é significativo e a gente vai levar para toda a vida. E aqui, ó, esse ser nessa fase, mais do que nunca, é um ser integral, gente. A gente não pode pensar na criança só com um lado. A gente tem que entender que existe aí um ser cognitivo, um ser social, um ser emocional, importante as relações afetivas, um ser social, importante o movimento com a sociedade, com amigos, escola, e um ser físico, que precisa trabalhar esse corpo, que precisa desenvolver essas habilidades para poder evoluir em todas as esferas e as áreas da sua vida. E agora, essa fase é uma fase lúdica. A Aninha tá aí, é uma fase lúdica. Por quê? É a fase do brincar. Isso tudo, gente, tem respaldo na neurociência, psicomotricidade relacional e na antroposofia, tá? Estou fazendo de uma forma bem didática aqui. É considerada a fase lúdica, a fase das experiências. Ludicidade é brincar, é prazer, é experimentar, é viver. Olha quantas coisas aqui a gente tem, quantos itens, para a gente entender que é a fase mais importante de nossas vidas. Né, Ni? Tem alguém falando aí? Não? Tati fala também, plasticidade cerebral é fantástico. É importante respeitar o potencial da criatividade e novas possibilidades criadas pela criança. Perfeito, Tati, perfeito. E aí, gente, deu pra acompanhar aqui legal? Foi legal aí pra vocês? A gente vai voltar pra cá agora, tá, filha? Tá certo. Flávia Delgado falou, Lu, ajude os avós a não serem tão permissivos. Ok, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Vira aqui, filha, pra mim, por favor. Vira aqui. Aqui. Deixa eu virar aqui, que Nini tá me ajudando muito, gente. Vocês estão percebendo aqui? E a gente vai se organizando aqui. E aí, deu certo? Deu para todo mundo aqui acompanhar o nosso quadro? Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Ludicidade e expressão.
Olha, sabia, Aninha, que você ia gostar. Então, vamos continuar. Já entendemos por que a primeira infância é a fase mais importante da nossa vida. Por tudo isso e muito mais. Eu trouxe aqui um breve resumo, tá? E aí a gente tem que colocar essa primeira infância no lugar que ela merece. Numa posição de destaque. Porque se a gente está construindo esse ser para o futuro, eles que vão trazer os resultados, eles que vão trazer o cuidado, eles que vão trazer de uma sociedade, como é que eu não posso olhar para eles? Como é que eu não posso me comunicar de uma forma correta com eles? Olha que lindo. Oi, Tereza, tudo bom? Então, vamos começar a olhar diferente para essa infância, combinado? Então, agora vou trazer para vocês um estudo que a gente vai passar para outra etapa agora. Por que, Lu, a gente precisa investir nessa infância? Eu falo investir em cuidado, em educação, em atenção, em estímulos, em possibilidades de se desenvolver. A gente precisa, enquanto sociedade. Lembra que a gente é uma aldeia aqui? Que todo mundo faz parte dessa aldeia, eu, você que está aí, a sociedade como um todo, e a gente não precisa esperar as coisas acontecerem, não. A gente vai fazer acontecer, tá? E aí tem um estudo e uma pesquisa muito legal, gente. Ele ganhou o Prêmio Nobel, né, da Economia, e é de deixa eu colocar aqui o nome dele, James Heckman. E aí, sabe o que ele fez nessa pesquisa? Ele trouxe o seguinte, que ele quis mostrar a importância de se investir na primeira infância. E ele dividiu em 2 grupos. Um grupo de crianças que não recebiam os cuidados da primeira infância da melhor forma, não nutria essa criança em nenhuma esfera, e um grupo de crianças que eram totalmente cuidados e totalmente nutridos e desenvolvidos e amparados. E aí o que é que teve essa pesquisa? Porque ele quis mostrar para a sociedade que as crianças que foram nutridas e que foram... É a maior pesquisa, tá, gente? Sobre investir na primeira infância. Elas se desenvolveram de uma forma única. Elas conseguiram ter mais... Ser adultos mais empáticos, mais conscientes, mais cognitivamente melhores para decidir, para resolver, para trabalhar. Eram adultos mais equilibrados emocionalmente, eram adultos que tinham autorresponsabilidade, que sabiam o que iam fazer diante de uma sociedade, diante da vida dele e do outro. Então foram inúmeros benefícios que ele percebeu dentro dessa grandiosa pesquisa sobre a economia de um país. E ele disse, e ele ganhou o Prêmio Nobel, tá, gente? É preciso se investir na primeira infância, porque o resultado qual é? Igualdade social e crescimento econômico. E aí ele fechou com esse resultado, nos fortalecendo e nos dizendo que se a gente não olhar para essa primeira infância, a gente não está fazendo nada. A gente não está conseguindo olhar o futuro. Eles vão ser o futuro. A gente escuta muito isso. A criança é o futuro do nosso país, mas às vezes a gente não sabe por quê. E hoje eu quis trazer aqui pra gente por que eles são realmente esse futuro. E aí, gente, aí você vai perguntar, tá bom, Lu, a primeira infância é a fase mais importante, a gente sabe que teve uma pesquisa aí muito legal para investir na primeira infância. E quando a gente fala em investimento, eu coloco aqui a educação. Porque quando a gente fala em educação, a gente fala tudo, né, gente? A gente fala o aparato emocional, o aparato cognitivo, e o social, o espiritual, tá tudo junto, né? Lembra que é um ser integral. E aí aí vocês vão perguntar para mim, mas Lu, como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo essa história enquanto aldeia? Eu estou numa aldeia, lembra que a gente faz parte dessa aldeia. Como é que eu escrevo essa história e monto um caminho, uma estratégia para cuidar, nutrir e fazer acontecer com essa criança? E aí eu vou trazer aqui, acho que eu vou trazer 7 itens, 7 tópicos para a gente começar a entender como é que a gente pode fazer, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor. Tá dando para acompanhar, gente? Deixa eu olhar aqui os comentários aqui. Olha, a tia Caquinha tá aqui. Tati, estimular com liberdade, exatamente, Lu, é importante a primeira, encanta, isso, perfeito, gente, Karine, verdade, então sejam bem-vindos, viu, gente? Vamos, Deza concordando, ok. Então, primeiro de tudo, sabe o que a gente pode fazer enquanto aldeia?
Quem não pegou essa história da aldeia, depois eu vou deixar no IGTV esse vídeo e vocês vão conferir lá. A gente precisa colocar a infância no lugar que ela merece, nesse topo, eu diria, da lista, no topo do pódio, né? E a gente, primeiro de tudo, precisa devolver a infância para ela. E quando eu falo isso, eu me emociono de verdade, porque essa infância foi roubada. Essa infância, ela foi destruída. Essa infância foi negligenciada por essa aldeia, tá? Essa infância foi machucada. Essa infância foi achatada. A vida que essa infância traz na nossa vida e de uma sociedade, ela foi retirada. E a partir de hoje, de agora, a gente vai trazer essa nova primeira infância. A gente vai trazer a nova realidade e como é que eu posso, você pode e toda a aldeia pode, como o seu Antônio fez, ajudar a trazer de volta essa vida da primeira infância. Vamos lá? Então, temos aí o primeiro caminho, a educação. Ele é sempre o melhor caminho, não é novidade, mas eu preciso reforçar. Só que não é uma educação qualquer, é a educação do ser integral. Lembra que o potencial da infância, especialmente essa integralidade desse ser, que está tudo lá receptivo para se desenvolver, para se potencializar, e a gente se negligenciar, perde a fase e o momento mais importante da vida. Primeiro de tudo, gente, olhar para esse ser como integral. Então, eu preciso cuidar da espiritualidade desse ser, eu preciso cuidar da cognição desse ser, eu preciso cuidar das emoções, eu preciso cuidar da saúde, eu preciso cuidar desse corpo físico, eu preciso cuidar de todas as áreas, para fazer com que ele funcione e para fazer com que ele venha mesmo na sua melhor versão. Segundo, gente, precisamos escutar essa nova infância, essa nova primeira infância. Lembra que a gente achatou, a gente reprimiu, a gente escondeu essa primeira infância? Agora não tem mais tempo para isso. A escuta, ela vem de várias formas. A escuta, ela vem na observação, a escuta vem na fala, a escuta vem no contato, no afeto, a escuta vem de várias maneiras. Eles estão gritando para a gente, dizendo, olha, eu não estou bem, essa vida não é legal, e a gente não escuta. Porque a gente quer acelerar um processo que eles não estão prontos e nem precisam estar prontos. Então, escutar essa criança. Vamos começar a escutar mais? Respeitar. Quando eu falo respeitar, eu vou trazer aqui uma palavrinha que é respeitar o ritmo dela. Cada criança é única e cada criança ela vem com ritmo. Um ritmo que é muito individual. Então, tem crianças que têm um perfil mais extrovertido, tem crianças que são mais introvertidas, tem crianças que são mais comunicativas, outras são mais agitadas e está tudo certo. A gente precisa olhar e respeitar em sua individualidade, sua particularidade. Por que eu vou ter que mudar? Por que eu vou ter que pular? Por que eu vou ter que forçar? Né? A gente está aqui como cuidador e de uma fase que é a mais importante da nossa vida. A gente tem que ter cuidado para não entrar aí no embate e causar sofrimento. Outra dica, outra sugestão, outro estudo que eu faço é ambiente. Nós que fazemos parte dessa aldeia, fazemos parte desse ambiente que deve ser facilitador. Ele não deve ser um ambiente tóxico, nem estressante e nem como um acelerador. Ele tem que ser um ambiente que facilite. As pessoas que eu coloco na vida dessa criança são pessoas que vão agregar valor. O ambiente, a alimentação, a rotina que eu estabeleço. O que é que eu tenho feito para trazer um ambiente que vai agregar valor? Lembra? Somos responsáveis. Eles não têm maturidade. Eu fui visitar numa escola em São Paulo, é Tearte. Teresita, querida Teresita, é uma italiana e ela abriu uma escola e ela fala, e é todo pautado no brincar livre. É linda essa escola. Tem um documentário Sementes do Quintal. E aí, ela falou uma vez lá, quando eu estava lá, os pais chegaram e disseram, filho, você quer ficar nessa escola? A criança tinha 4 aninhos. E aí a Teresita interrompeu os pais na hora e disse, não faça isso. Ele não tem que ter essa responsabilidade, ele só tem 5
5 anos. E ele não tem que responder uma coisa que é para o adulto responder. Então a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente está colocando um poder e o que a criança não tem. E eu me lembro agora de Pompeia, querida Pompeia, que ela tem um estudo lindo da teoria do apego, que a gente tem que colocar na criança, que a gente tem que desenvolver a relação de um apego seguro. Essa criança, ela precisa se sentir confiante sim, ela tem que ter autonomia, mas gente, cada momento vai ser um momento, a gente tem que pular etapas. Existe uma maturidade biológica, existe uma maturidade fisiológica, existe uma maturidade espiritual, e se eu coloco uma responsabilidade que ela não está pronta, as coisas vão realmente ficar complicadas para ela, para a gente e para a sociedade. Porque vai começar a atravessar muitas questões que depois aqui vão ser revistas lá na fase adulta. Priorizar, a gente precisa priorizar. Outra dica aqui, muito importante, o ser humano. Quando eu falo, e aí tem tudo a ver com ser integral. Lembra que a gente falou ontem de uma pedagogia mais humana? Falamos ontem desse sistema educacional que precisa ser mais humano. Sair desse conteudismo, precisa olhar para a humanidade. A humanidade que está dentro de nós, está latente. Então, quando a gente olha para o ser humano, e aí a gente considera os valores morais e éticos, a gente considera os valores emocionais, os valores físicos, cognitivos dessa idade, a gente está fazendo a coisa mais incrível do mundo. Está dando a vida, está dando um presente, que é a vida para essa criança. A gente está respeitando, a gente está fazendo tudo, né? E outra coisa que eu queria trazer aqui também, outro item, é cuidar de quem cuida. Como é que a gente não pode considerar esse cuidador que por muitas vezes está se sentindo desgastado, está estressado, está desmotivado, está sem saber mesmo, sem conhecimento e repertório técnico e embasado e de estudos para poder conduzir essa primeira infância? Como é que a gente pode não pode olhar para esse cuidador? E aí tem vários estudos, inclusive eu fiz um dos estudos que tem relacionado a isso, por isso que eu criei o projeto Cuidado Cuidador, que nos países mais desenvolvidos, onde a educação é a referência, um dos pontos que eles fazem, além de cuidar da primeira infância, eles cuidam de quem cuida, eles valorizam, eles estão perto, eles cuidam, eles abraçam, eles acolhem, eles ensinam, eles orientam, porque somos nós, essa aldeia, que vai fazer toda essa base para a criança se desenvolver. Lembra da história de seu Antônio? Ele foi lá na aldeia e pediu e perguntou o que cada um tinha de melhor para poder contribuir na vida daquela criança através daquela escola. E aí cada um colocou o seu potencial e desenvolveu aquela comunidade através da educação. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui, vocês estão falando. Olha que legal! Isso! Exatamente, a gente precisa olhar para isso. Se a gente não olha para a educação básica, se a gente não olha para a primeira infância, acabou a sociedade. Por isso que eu estou aqui provocando, eu me sinto assim como aquela pessoa que está mexendo na aldeia, sabe? Mexendo mesmo, com carinho, com amor, mas alertando, olha essa infância que grita por nós, e eles vão ser o futuro, porque eles são a base de tudo. Vamos pensar numa pirâmide, vamos pensar assim. A primeira fase de tudo é a mais importante. A primeira fase de uma construção de uma casa, a base não é importante? Gente, fala pra mim se vocês concordam. A primeira fase do nosso relacionamento não é importante? Onde a gente estabelece os acordos, onde a gente conhece a pessoa, onde a gente sabe se vai dar certo ou não. O primeiro trimestre da gravidez não é a fase mais importante? Que precisa se consolidar, precisa estar em condições, precisa estar fortalecido para dar continuidade à gestação. A fase do início de um emprego, aqueles 3 meses que a gente fica sendo observado, não é também a fase mais importante? E a fase mais importante da nossa vida é a primeira infância. Olha como tem tudo a ver. Concorda com tia Lu? Não, fala aí comigo. Adoro essa troca com vocês. Então, gente, daqui a pouco a gente já está terminando, viu? Era isso que eu queria poder trazer pra gente, que a gente pudesse olhar essa primeira infância e colocasse ela lá, de forma elevada. E só quem vai fazer isso somos nós.
nós cuidadores, nós participantes dessa aldeia, e se cada comunidade, através de sua família, através de sua instituição, através de sua escola, através de seu espaço, seja ele qual for, você pode fazer isso, não precisa estar empreendendo. Hoje eu tenho uma possibilidade, que bom, de poder fazer tudo isso que eu acredito através do Tia Lu, Espaço do Ser Integral. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, a gente desenvolve lá. Estamos com projetos incríveis que eu vou compartilhar depois. Mas a gente pode fazer isso dentro da nossa casa, com os nossos sobrinhos, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, e assim começa. Começa com partículas, com pedacinhos assim que a gente acha que não está fazendo nada, mas já está fazendo tudo. Porque o que é bom se contamina, né? Tanto o que é bom quanto o que é ruim. Então, a gente escolhe o caminho do bem, a gente escolhe as coisas boas. Olha aí que legal, que bom. Então, vamos lá. Fala agora para a Tia Lu. A gente já está chegando no final. Fala agora para a Tia Lu o que é que ficou assim de marcado. Lembra que o nosso tema é a primeira infância. Estou aqui tão feliz com essa camisa, gente. A primeira infância, como embaixadora, uma das embaixadoras da primeira infância do Recife, lutando por essa fase. Fala aqui para mim o que é que ficou marcado para vocês em uma palavra, o que é que te trouxe assim de mais positivo e que você a partir de agora vai colocar para o mundo enquanto sociedade. E lembrando que o nosso tema hoje foi a nova primeira infância. Vamos cuidar dessa nova primeira infância, viu? É prioridade dentro de uma sociedade? Será que a gente conseguiu entender aí se é prioridade, sim ou não? Fala para a Tia Lu. Olá, que lindo, gente. Eu tô amando essa comunicação aqui. Por isso que eu fico sentadinha aqui para escutar vocês. Polly, um beijo, Polly. Saber orientar, visando o limite. Olha a Fátima falando. De cada ser humano tem um limite a ser desenvolvido, muito bom. Nívia colocando aqui o cuidado, a palavra cuidado, eu também amo essa palavra. Cuidar da primeira infância é pensar num futuro melhor e saudável, sem dúvida. Cuidar, ato de amor, é a base de tudo. Ai, gente, como eu fico feliz com vocês compartilhando. Que delícia de noite, viu? Que delícia de conversa. Fala aí pra mim, vai colocando quem não colocou ainda. O que é que marcou a nossa conversa hoje, a nossa fala e o nosso olhar para a primeira infância, e como nós sairemos daqui agora, quando a gente finalizar essa conversa, e vamos nos posicionar de forma diferenciada, porque somos responsáveis pela sociedade, responsáveis por essa criança que chegou até a gente e responsáveis mais ainda pela formação dessa humanidade, pelo cuidado dessa humanidade e pelo cuidado com essa sociedade. Tudo maravilhoso. Gostou, Aninha? Que bom, saudades. Oi, Heleninha, tudo bom? Transformação, muito bom, gente. Então, vocês já falaram a palavra. Amanhã, uma aprendizagem mais humanizada, luto diariamente, Lu, por isso, essa é minha luta e minha defesa. Amanhã a gente tem um encontro marcado. Antes de eu finalizar, nós vamos falar sobre cuidadores, os novos cuidadores. Como é que a gente vai se posicionar aí? Eu vou contar uma história bem legal, outra história. Hoje foi... Tião Rocha trouxe da aldeia, e amanhã vai ser outra que vai fazer todo o link com que a gente vai conversar aqui na palestra. E até quinta a gente vai ter aí mais um conteúdo que vai finalizar essa jornada de lives. Se fez sentido para vocês, gente, compartilha. Sabe qual é o meu desejo? De que essa fala ela chegue para o máximo de pessoas possível. Porque eu tenho certeza que mesmo numa fase tão desafiadora que a gente está tendo, a gente se dispõe, a gente disponibilizar de tudo que está aqui dentro do nosso coração, e a gente puder espalhar isso para o mundo, a gente vai fazer um mundo melhor. Mesmo estando aqui, em casa, mesmo estando sentado, mas a gente está aqui, desejando e construindo uma nova vida, né? Através dessas crianças. Olha que legal! Hoje, mais que nunca, as crianças estão pedindo socorro. Elas gritam, elas estão dizendo o tempo todo pra gente: olha pra mim, eu estou eu estou precisando da sua ajuda. Isso é de várias formas. Muito boa colocação, Fátima.
Obrigada a vocês, Nívia, muito obrigada. E aí a gente vai finalizar agora, lembrando da frase, quem puder colocar aí, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É uma aldeia inteira. É preciso da família para educar uma só. É preciso da sociedade, é preciso dessas escolas, é preciso das políticas públicas, é preciso todo mundo junto para poder educar essa criança e ela receber o que ela merece. Porque elas sim vão representar todo o futuro da nossa humanidade. Tudo certo, gente? Eu que agradeço, vai ficar salvo essa nossa conversa aqui. Compartilha, marca as pessoas, vai estar lá no IGTV. Coloca lá o nomezinho das pessoas. Olha, escuta aqui o que a gente conversou hoje. Tia Lu trouxe os estudos, Tia Lu trouxe a prática, Tia Lu trouxe uma nova visão e que a gente possa seguir nesse caminho da luz. Tá bom? Eu agradeço demais. Um beijo. Isso, obrigada, Deza, colocou aí. Saudades, tia Cássia! Olha, por aqui a gente encontra pessoas amadas e queridas. Somos exemplo, muito bom. Obrigada, gente. Filha, coloca aí a música pra gente terminar, por favor. Vamos terminar na música do Balão Mágico. Vamos terminar pra cima como a gente começou. Que legal, aconchego, muito bom. Vou colocar a música. Quem não começou aqui com a gente, mas vai terminar com essa música, tá bom? E pra mim faz todo sentido. Foi um presente que eu escolhi com todo o meu carinho pra gente aqui hoje, tá bom? Vamos terminar com essa música, gente.